Você sabia que o violão é conhecido como um dos instrumentos mais antigos que existem? E que os violões foram criados ao redor de 2 milênios atrás, sendo um dos instrumentos musicais mais versáteis, queridos e usados em todo o mundo? Eu sou Carlos Wander. Você está no canal Wander Records. E este é o quadro Os Instrumentos pela História. Dividimos essa narrativa em 6 etapas, para melhor compreensão dos registros históricos. Começamos com a origem do violão. O violão na Idade Média. Durante a Idade Média, o violão passou por um período de transformação e se tornou um dos instrumentos amplamente utilizados naquela época. Era conhecido como vihuela. Era popular na Espanha. A vihuela tinha um formato semelhante ao do violão atual, mas algumas diferenças estruturais. Foi um instrumento importante na música cortesã e na música popular da época. A renascença do violão. No período da Renascença, o instrumento começou a ser valorizado novamente, especialmente na Itália, onde foi criado o violão de 6 cordas. Em 1779, por Gaetano Vinascia, em Nápoles. Este foi um marco importante na história do violão, pois estabeleceu o formato de 6 cordas que é usado até hoje. Outra pessoa importante no desenvolvimento do violão moderno foi Antônio de Torres Jurado, conhecido como o pai do violão moderno. Torres fez muitas alterações-chave na construção do violão que o tornaram mais alto, mais amplo e com um som mais completo. Suas mudanças criaram o que é conhecido como o violão clássico moderno. O violão clássico moderno é um dos violões mais populares e é usado principalmente para tocar músicas clássicas, embora também seja usado em outros gêneros musicais. É caracterizado por sua construção em madeira, corda de nylon e um pescoço mais longo, embora o violão clássico tenha sido um marco importante na história do violão. Outro tipo de violão surgiu, o violão acústico. O violão acústico. O violão acústico é frequentemente confundido com o violão clássico, mas na verdade eles têm diferenças significativas. O violão acústico, como o nome sugere, é projetado para produzir som acústico sem ajuda de eletrônicos. As cordas do violão acústico são feitas de aço, enquanto as do violão clássico são feitas de nylon. Outra diferença é o tamanho e a construção do corpo do instrumento. O corpo do acústico é geralmente maior e mais sólido do que o do violão clássico. Isso permite que o som viaje mais longe e mais alto. Além disso, o violão acústico produz um som mais brilhante e percussivo, enquanto o clássico produz um som mais suave e melódico. Embora tenha sido desenvolvido na Europa, o violão acústico foi refinado e popularizado na América por imigrantes europeus. No século XVII, o violão tornou-se mais popular na Inglaterra e na França, sendo utilizado em peças teatrais e em óperas. Foi nesta época que o instrumento começou a ser utilizado no acompanhamento para o canto, o que acabou por influenciar como o violão é tocado até hoje. No século XVIII, o violão passou por uma grande transformação, com a invenção da máquina de tarraxas, que permitiu afinar as cordas com mais precisão
Essa invenção ajudou muito os músicos a afinarem mais rápidos e tocar com mais precisão. O violão no século XX. Com o início do século XX, o violão se espalhou pelo mundo e se tornou um dos instrumentos mais populares em diversos estilos musicais. Na música popular, o violão teve um papel fundamental, acompanhando cantores e compondo canções em diversos gêneros, como o folk, o blues e o rock. Grandes artistas como Mr. Bob Dylan, Jimi Hendrix, contribuíram para a popularização do instrumento. Sua sonoridade única e sua portabilidade fizeram dele um companheiro indispensável para cantores e compositores. A simplicidade de aprender a tocar acordes básicos no violão também contribuiu para a sua popularidade. A origem do violão no Brasil. Falando um pedacinho sobre a origem do violão no Brasil. O primeiro instrumento musical de cordas que se tem notícias que chegou ao Brasil foi a viola de 10 cordas, trazida pelos jesuítas portugueses, que aqui chegaram para catequizar os índios e a usavam durante a catequese. A primeira notícia que se tem sobre este instrumento no Brasil ocorre no século XVII, em São Paulo. A confusão entre a viola e o violão começa em meados do século XIX, quando a viola é usada como uma afinação própria do violão. Agora tecerei um comentário final para termos ideia da importância do violão. Ao explorar a história do violão, podemos compreender como este instrumento musical evoluiu ao longo dos séculos, deixando uma marca significativa na cultura musical global, desde as suas origens antigas até a sua influência nos diversos gêneros musicais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. O Under Records ao seu dispor.